o maior campeão de rally de todos os tempos, o sucessor do Lancia 037. O carro que é o hot hatch. Isso é quase tudo sobre o Lancia Delta. No final dos anos 70, a Lancia estava toda com a fama do Stratos. Talvez era uma forma de esconder a fase ruim que ela estava passando na época. Mas a questão não era só econômica, a Lancia enfrentava muitas dificuldades no mercado italiano. Isso tudo, aliado com a falta de qualidade e de criatividade nos seus modelos, deixavam muito de atrair o público. Parte disso dava para entender. Era a falta da mão de obra especializada, baixa qualidade dos carros e zero proteção anti-corrosão, ou seja, os carros enferrujavam, meu amigo. O problema é que só foi resolvido anos depois numa parceria com a Saab, onde a Saab entregou a tecnologia e a Lancia entregou a plataforma para eles construírem o Saab 600, que era um rebadge do Lancia Delta. Mas chegaram até a circular alguns boatos de que a Lancia ia deixar de existir por causa desses problemas que ela estava tendo. Mas como toda história tem um herói para matar o dragão que está atrapalhando o rolê da princesa, o nosso herói dessa vez é o Chuck Norris dos carros. Um dos maiores designers automotivos da história. Ele mesmo, Giorgetto Giugiaro. Para quem desacreditou que a Lancia não tinha potencial, nem tenta copiar agora. Mas a história tá só começando, e no ano de 1979, no Salão de Frankfurt, o Lancia Delta chegou com a missão de mudar a identidade da marca. De uma especialista em rally para uma montadora de volume, que podia cada vez mais encarar os rivais nas concessionárias e na casa dos proprietários. Mas você já deve saber o final e deve estar achando engraçado tudo isso, né? E por incrível que pareça, ele conseguiu ser um hatchback de família, posicionado abaixo do Beta. E ainda por cima, era revolucionário no chassi. Além da suspensão independente nas 4 rodas, que antecipava os multilinks mais modernos. E a carroceria, além de maravilhosa, era um pouco mais quadrada do que o normal. Mas as inovações continuavam, com para-choques feitos em resina poliéster, reforçados com fibra de vidro. E o interior inteiro feito com ênfase no conforto e na condução do motorista. Com volante ajustável e materiais macios e seguros. E acredite, era um manche da época. E com isso, a Lancia conseguiu seu objetivo de retornar à gama dos compactos. E a prova disso é o merecidíssimo prêmio Auto do Ano de 1980, deixando para trás rivais como o Opel Kadett e o Peugeot 505. E o próximo passo seria do ladinho de casa, no Touring Motor Show de 1982, onde a Lancia mostrou o que estava por vir nos próximos anos. E uma versão 4x4 turbo de 130 cavalos foi apresentada. Mas antes de continuar a história do Delta e falar que essa versão só foi apresentada, não foi vendida, e quando foi vendida um ano depois foi vendida com tração dianteira, a gente precisa entender o que essas duas letrinhas inofensivas querem dizer. E você? A gente está interrompendo seu vídeo para te dar uma notícia muito boa. Os Papaléguas vão fazer a primeira live deles, sexta-feira, do dia 17, às 8 da noite. Anotou? Muito bom! Se você tá gostando desse conteúdo, e cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto, é os Papalégua. A escuderia Lancia era a divisão de competições idealizada por Gianni Lancia, filho do grande Vincenzo Lancia. E a Lancia, como todas as outras montadoras, almejava sucesso e fama graças às competições. E em janeiro de 1954, um grande piloto chamado Alberto Ascari abraça a ideia de Gianni de colocar a Lancia entre os cabeças da Fórmula 1. E Ascari é convidado para testar uma Ferrari 750 Sport no lendário circuito de Monza. Mas o dia 26 de maio daquele ano foi fatal e fez com que a Lancia decidisse se retirar da Fórmula 1 para sempre. E nos anos seguintes, a Lancia passou a ser conhecida como Squadra Corse HF Lancia. E a partir daí, um elefante começou a fazer parte da história e das versões enfurecidas. E a história de como surgiu a sigla HF também é orgulho para todo o puro sangue italiano, já que um dos clubes de proprietários de Lancias era denominado Clube Hi-Fi, um termo vindo dos aparelhos de som que traziam alta fidelidade, High Fidelity, que nos carros queria dizer a mesma coisa, um diferencial de qualidade da marca italiana. E essa sigla fez muita fama nos antecessores do Delta, os pais do rally, o Lancia Fulvia HF e o Lancia Stratos HF. E convenhamos, tava na hora da hegemonia voltar, né? E o verdadeiro e enfurecido elefante feroz aparece novamente, honrando todos os seus antepassados e apresentando o Lancia Delta HF Turbo. E ao lado dele, um carro conhecido como Delta S4 Stradale, uma edição limitadíssima de apenas 200 unidades. Sim, é isso mesmo que está pensando. Um carro de homologação para o grupo B. Mas lógico que essas versões eram uma bagunça e as equipes repetiam os números para não precisar fabricar as 200 unidades. A única que fabricou todas as unidades, alinhou todas elas na frente da fábrica para homologar, foi a Peugeot com o 205 T16. Que se você não viu isso, clica aqui no card que a gente tem um episódio inteiro sobre esse carro. Mas se falando do Lancia S4 Stradale, especula-se entre 45 e 150 unidades, que é um espaço bem grande aí no total de número de carros feitos, né? Mas
esses carros eram vendidos por um preço 5 vezes maior do que o HF Turbo. E em 1985, essa versão foi lançada e homologou o Lancia S4 Stradale para competir no Grupo B, já que era uma necessidade que vinha do WRC de 1983, onde o Lancia 037 era o candidato da montadora, com motor traseiro e tração traseira. Vale também lembrar que o Lancia 037 foi o último carro da história a ganhar um campeonato com a tração traseira. E durante essa temporada, a Audi estava se batendo para ter maior confiabilidade e desempenho com seu sistema 4, principalmente em pistas secas. Bom, e em 83 não teve para ninguém também pegar o Lancia, que ganhou disparado o campeonato. Mas a Audi vinha aperfeiçoando cada vez mais seu carro a cada etapa, inclusive até andando à frente nos últimos circuitos. E nesse mesmo ano, a Lancia conseguiu convencer a gerência da Fiat a projetar um carro tração nas 4 rodas de rally. Uma tarefa que ficou na mão da Abarth, uma empresa que tinha um total de 0 experiência no desenvolvimento de chassis e sistema de tração integral. E já que a Lancia e a Fiat não tinham experiência também, ficou na mão deles se virar e resolver o problema. E a Abarth começou pelo que seria mais difícil e que daria sustentação a tudo: o chassi, que seria exclusivamente projetado e fabricado para o rally, com direito à estrutura tubular especial, uma evolução do Lancia 037. E a carroceria era similar à do Delta, para fins de marketing mesmo, já que o modelo que era vendido era com tração dianteira e motor dianteiro. E a Abarth projetou um motor inspirado nos de Fórmula 1, incrivelmente equilibrado. Um 1.8 litros ou 1.759 cilindradas, mais um multiplicador de força de 1.4 colocava o Delta na categoria de 2.000 a 2.500 cilindradas de 890 kg. O motor girava 10 conto e tinha a ajudinha de um sistema revolucionário que ajudava a diminuir o turbo lag e aumentar o torque em toda a faixa de rotação. Um supercharger turbo alimentado ou um turbo supercharger compressor ou um super turbo alimentado ou um turbo super compressor supercharger. Nem a Lancia sabia o nome desse troço. E o protótipo ficou pronto antes mesmo do primeiro chassi do S4 ficar pronto. E para fazer os testes, os engenheiros modificaram bem grosseiramente a traseira de um 037, que é um pecado, só para imitar as características do S4. De esperar o protótipo ficar pronto. E por causa dessa aparência única, ele foi apelidado de Mazinga, personagem de um anime japonês. E por incrível que parível, com toda essa gambiarra, os testes ainda assim forneceram dados poderosíssimos. Tipo, eles chegaram à conclusão de que 500 cavalos num carro tração traseira era muita insanidade. Não que nas 4 rodas também não seja, né? Mas, ok. E a tração 4x4 era uma incógnita, né? Já que em 1982 ela foi delargada para Ital Design e a Abarth largou mão do projeto. Então, as forças se unem com a Hewland para um incrível sistema de tração com diferencial planetário, podendo desligar o diferencial dianteiro ou dividir a potência 25 para frente, 75 para trás. E para variar, lógico que foram usadas diversas peças EF. E o S4 conseguiu ser homologado a tempo do Lombard Hack Rally de 1985, já provando que não veio de brincadeira, conquistando o primeiro e segundo lugar nas mãos dos pilotos Harry Tivonen e Marco Allen. E Tivonen repetiu a façanha no evento seguinte, o Rally de Monte Carlo de 1986, confirmando a competitividade e a insanidade do pequeno italiano que veio para destronar a Peugeot. E o carro se mostrou muito confiável, sem grandes problemas, rápido em todas as superfícies e um grande candidato ao título. Mas eu disse sem grandes problemas, não sem nenhum problema, já que o S4, depois de algumas provas, apresentava rachaduras no chassi. Pensando bem, isso é meio que um problema grande. Mas eles conseguiam arrumar, então tá bonito. E também tinha o problema dos pilotos, né? Não que eles fossem ruins, nem nada disso, muito pelo contrário. Mas eles diziam que era um pouco quente no cockpit, já que você tinha o motor atrás, o câmbio no meio que as coisas esquentavam ali, né? E o grupo B ia ficando cada vez mais insano. Carros cada vez mais potentes, pilotos cada vez mais ousados e o conjunto levado ao limite. Mas inevitavelmente, carros cada vez mais rápidos e pessoas cada vez mais perto das pistas, não deu outra, né? E no Rally Palco Lagoa Azul de Portugal, o Ford RS200 de Joaquim Santos chicoteia após uma subviragem brusca, perde o controle e sai de forma extremamente violenta da pista. Foram mais de 30 vítimas, sendo 3 delas fatais. E foi nesse momento que algumas das principais equipes abandonaram o Grupo B para sempre. E a Lancia, que já era a favorita, com o abandono das outras equipes, passou a ser unânime. Mas, no entanto, no dia 2 de maio, no Rally Tour de Corse, nosso piloto Harry Tivonen tinha os melhores tempos em todos os setores, disparado, estabelecendo diversos recordes. E mesmo com a reclamação de uma forte gripe, ele entrou novamente no seu S4, junto com seu copiloto Sérgio Cresto, pela última vez. No quilômetro 7 do 18º estágio, numa curva extremamente apertada, o carro voou de uma das bordas protegidas, descendo violentamente uma encosta íngreme e cheia de árvores. O carro aterrissou invertido, e a filosofia de alívio de peso da Lancia
seria o próprio vilão. O fino tanque de combustível de alumínio foi rompido com a queda. O óleo escorrendo da turbina e o calor do coletor incendiaram a cabine de Kevlar. E Harry Tivonen e Sérgio Cressos não conseguiram sair a tempo. A perda era enorme. Dois grandes nomes do rally, jovens extremamente promissores. Os únicos capazes de dominar a fera que era o S4 e levar ela além do limite. E depois desse fatídico dia, a FIA baniu o grupo B, que era a coisa mais racional a ser feita, né? Mas enquanto isso, o Delta trazia um pouco da tecnologia dos rallies para as ruas. E pela primeira vez, ele foi vendido com uma versão 4x4. O motor 1.9 turbo gerava 165 cavalos no Delta HF 4WD, que mais tarde seria chamado de Integrale. Pô, e louco pra caramba um hot hatch desse de produção, né, meu? Imagina. E era justamente isso que precisava para homologar um carro no mais novo Grupo A. Um mínimo de 2.500 carros Evolution, de um total de 25.000 da gama do modelo todo. Calma, pra você entender, tipo assim, é como se fossem vendidos 2.500 WRX para 25.000 empresas. E como todo outro rally, as regras também limitavam peso, potência máxima, só que o Grupo A era o grupo mais difícil e mais restrito, com as regras mais difíceis de homologar um carro. E a Lancia foi a mais rápida a se adaptar e controlou o cenário do rally mundial. E o sucesso foi imediato, e a prova de que não foi só sorte foi que isso durou 6 anos. E o Lancia Delta HF 4WD andava afiado com seus 260 cavalos nas mãos de Mickey Biasion no palco de estreia, o Rally de Monte Carlo. E a temporada de 87 inteira foi assim, dando o título de construtores para Lancia e o de pilotos para Canconen. E quando se trata dessa montadora, o que é bom pode ficar ainda melhor. E a prova disso foram os anos seguintes. Só que ainda em 87, no Salão de Frankfurt, foi apresentado o Lancia Delta Integrale 8 válvulas. E o carro, tanto de rua quanto de rally, estava ainda mais forte. E adivinha só? Mais um título. Dessa vez, o título de construtores de novo para a Lancia e o de pilotos para o Mickey Biason. Mas nem tudo é flores, e o campeonato de 89 seria difícil para as outras montadoras, né? Já que a Lancia continuava voando baixo e voando alto, tão perto do céu. E de quebra, no final da temporada, eles ainda apresentam o Lancia Delta HF Integrale, uma versão vermelha e maldosa, com seus 380 cavalinhos. Peraí. Não era 300 o limite do Grupo A? Ah, então tá bom. Aparentemente parece que esse é nosso segredinho, de que a Lancia usou mais potência do que podia. Então... E triunfando no Rally de Sanremo e mostrando novamente a genialidade de Biason, novamente outro título de construtora e piloto. E os anos seguintes, 90 e 91, é como se os pilotos tivessem ido dormir e acordassem no meio da noite, com um pesadelo, rezando, porque o monstro dentro do armário fosse o bicho papão. Só que não era. O pesadelo era real. E o monstro era muito pior. Lancia Delta Integrale HF 16 válvula. Campeão do Rally WRC de 1990 e 1991. E no final da temporada, depois de mais um título de construtor e piloto, a Lancia devia estar enjoada e resolveu sair do Rally para sempre. Mesmo que durante a temporada de 91, a Lancia ainda estivesse criando algo mais incrível e mais insano. Um carro que ficou conhecido carinhosamente como Deltona, ou o seu nome completo, Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, ou Lancia Delta HF Evo. Quando foi apresentado, todo mundo ficou de queixo caído. Ele era um canhão das ruas. E com essa decisão, a patrocinadora histórica, a Martini, decidiu criar sua própria equipe de corrida. E junto com os gigantes do satélite, o Jolly Club, eles botaram para quebrar na temporada de 1992. E adivinha só? O 6º título consecutivo do Lancia Delta. E no ano seguinte, a Martini resolveu se retirar. E aí entrou o patrocínio da Repsol. Um dos motivos pelo qual o Lancia ficou desatualizado. Nesse mesmo ano, a Lancia apresentou a versão Tudo Que Dá, a versão final, com 215 cavalos e 15 centímetros mais largos. Um dos carros mais lindos do universo. Tão lindo que eu quero pegar o modelo dos paralamas alargados e colocar no meu Escort. Vai ficar maravilhoso. Muito melhor do que os do Escort Cosworth. São bonitos, mas esse é melhor. E entre 1979 e 1993 foram produzidos um total de 483.162 unidades do Lancia Delta, das quais mais ou menos 45.000 foram das versões 4WD, Integrale e Evoluzione. E o Delta teve mais 2 gerações. A segunda, apresentada em 1993, junto com o Evo 2, imagine a discrepância. E uma de 2006, que você não tem que olhar, você fecha o olho, eu vou colocar a imagem assim só para ilustrar, tá? Mas você fecha o olho e não olha para ela, porque é muito porca. As pessoas que fizeram esse carro deviam ser punidas. Mas ela existe, tem que citar, então tá bom, né? Mas a gente não só contou a história de um dos maiores vencedores do Rally de todos os tempos, com 6 campeonatos de montadora.
4 de piloto e um total de 46 vitórias, pesquise, isso é muito. Mas também a gente contou a história de um carro que desafiava os limites. Um carro que levava todos os limites a outro limite. Quando você chega na meta, você dobra a meta que você não estabeleceu a meta, sabe? Tipo isso. E que com 5 kg de pressão de turbo chegou a 1000 cavalos no motor original. Ou seja, coisa boa é mesmo, é coisa boa mesmo isso, né, na verdade. Então isso foi quase tudo sobre Lancia Delta, pessoal. Obrigado por quem assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos se você tá gostando do conteúdo, vale a pena, mostra pra eles, fala assim, olha esse canal contando a história desses carros, pananã, tchananã, manda lá no zap deles. Eu já falei pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal aqui do lado, daí você nunca vai perder um vídeo novo. Se o YouTube entregar, ele entrega, tá? Não tem problema, ele entrega sempre. Você também pode assistir esse vídeo e conferir nosso podcast no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Valeu!